Tem alguém para me acompanhar hoje, essa noite aqui na live? E aí, galera? Salve, 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 salve. Deixa eu ver se tem alguém aqui, ó. Se tiver alguém aqui, já fala aqui comigo, né? Eu vou começar essa live aqui com um tema aqui que não tem nada a ver com a educação fiscal, mas tem tudo a ver com a tua preparação para concursos públicos. Então vou começar a live falando sobre isso, né? Galera, recebi essa pergunta hoje, uma situação diferente, né? Mas eu quero falar com você hoje, né? Olhando nos teus olhinhos aqui, né? Por que lutar? Por que você vai lutar? Por que você está querendo ser fiscal? Por que você está buscando essa aprovação a todo custo? Você sabe realmente o motivo por que você está lutando? Sabe por quê? Porque as pessoas que têm motivação têm motivos, né? Têm, a princípio, objetivos, têm metas, sabem onde quer chegar. Então você tem que saber a resposta dessa pergunta, por isso que eu estou te perguntando hoje. Por que lutar? Por que você está buscando essa aprovação? Por que você está buscando essa meta? Não é verdade? E eu gostaria que você só me dissesse aí, você está me ouvindo aí? Por que você está lutando por essa aprovação? Porque qual que é a tua grande motivação? Coloca isso aí pra gente poder entender o real motivo de toda essa luta, né? Porque às vezes a gente fica assim, professor, eu estou lutando porque a princípio né, eu queria dar uma situação melhor para minha família, eu estou lutando porque a princípio eu sei de onde eu saí, eu quero ir para um lugar, um posto superior, eu sei. Então cada um de nós tem um motivo, e esse motivo tem que ter muito claro na tua mente, sabia? Porque às vezes a gente faz as coisas meio, sabe, como uma boiada passando, e aí você tá lá de boizinho também, vai seguir a boiada. Então tá todo mundo indo para cá, eu estou indo para cá. Eu vejo muitas pessoas prestando concurso público e vão como se fosse no efeito manada, efeito boiada, né? Quer dizer, a boiada passa, ele vai também, né? Aí acaba o concurso, não tem assim aquela prioridade, não sabe o porquê que está lutando, aí para de lutar, né? É até melhor parar de lutar, porque a princípio lutar cansa, né? Lutar tem todo um esforço, né, para você se manter firme naquele propósito. Então muitas pessoas ficam naquela situação, por que lutar? Então eu quero passar essa live de hoje aqui, já começar com essa pergunta para você, por que você está lutando? Qual que é a tua meta? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu propósito? Então, se você sabe por que você está lutando, qual que é a tua motivação, depois você deixa aqui para nós, aqui, né? Eu creio muito que as palavras têm muito poder, e eu sei que quando você emite a palavra dizendo, estou lutando por isso, eu creio que você vai conquistar, eu creio que você vai chegar lá, eu creio que você vai conseguir. E eu queria te falar isso, cara. Na boa, querida, eu queria te falar isso, ó. Se você tem um propósito por que você está lutando, com certeza isso faz com que a sua motivação seja totalmente diferente. É diferente a cada 10 pessoas que estão numa sala de aula, numa sala EAD, pessoas que entram num cursinho preparatório. Numa sala, a cada 10 pessoas, uma passa, as outras 9 não passam. Por que isso? A maioria delas, porque não sabem nem por que estão lutando. Elas têm uma necessidade imediata, mas elas não colocaram um propósito. Elas têm uma necessidade imediata, mas elas não botaram uma meta, um objetivo claro. Por que eu estou lutando? Eu quero dizer para você, vale a pena lutar? Vale, mas quando você tem um propósito, uma meta, um objetivo. E eu quero que você lembre-se disso antes de começar essa aula. Tá bom, galera? Então, estamos aqui, agora sim, 21 horas, né? Vamos começar aqui uma live do Professor Tudão. Uma alegria poder estar com vocês, né? Boa noite a todos. Vou teclar aqui com você, ó. Boa noite a todos. E lembrando que essa live depois a gente vai deixar à disposição aí no nosso canal. Eu sei que tem muita gente assistindo live nesse momento, em tudo quanto é canto, tem live de tudo aí, né, galera? E vocês estão se preparando e, na verdade, eu quero fazer nessa semana das lives aí várias situações importantes aí para a gente poder trazer aí para você se preparar, né? Quer dizer, então dentro da sua preparação, dentro da sua meta, dentro do seu objetivo, eu quero te ajudar, né, nessa circunstância aí da gente ter aí um material legal, né, para a preparação dos colegas que vão fazer a educação fiscal. Quem está fazendo a educação fiscal com o curso do Tudão vai ter à disposição essa live lá que vai ajudar vocês nessa preparação. E é esse o meu desejo, essa é a minha vontade aí para vocês nesse momento. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui, né, a nossa aula a respeito. Olha lá, peguei o material, ó,
de agosto de 2012. Poxa, professor, você pegou um material velho, antigo, né, de educação fiscal? Não é, querido. Se você for ver a educação fiscal, os manuais que nós temos hoje são de 2012, 2013, 2014. São os manuais mais novos, porque a educação fiscal, na realidade, ela teve um tempo assim que ela foi muito forte no país e ela foi espalhada entre os estados e municípios, né? Através de um programa nacional de educação fiscal, que inclusive é o material que eu estou trazendo aqui para você, um material oficial do curso lá do PNEF, né? O Programa Nacional de Educação Fiscal. Mas o interessante é que você saiba que a gente vai, a princípio, fazer o máximo possível para pegar os temas importantes dessa disciplina e trazer aqui para que você possa, de alguma forma, estudar aí o mais breve possível essa educação fiscal e fazer um excelente concurso aí para Cefaz Ceará. Quem vai fazer o concurso Cefaz Ceará, né, que está ouvindo a gente aí, uma honra poder estar com você aqui com a gente e uma alegria também. Eu espero, sinceramente, que de alguma forma a gente possa passar boas questões da prova da educação fiscal aí para você, você que está estudando, você que está aí se esmerando aí para o nosso concurso. O Edson, salve, salve! Legal, Edson. Vamos que vamos, Edson. Que bom que gostou da aula. É uma aula padrão, né? Uma aula em PDF com todo o detalhamento e eu vou tentando sempre colocar ali, né? De acordo com os manuais. Ó, Edson, sem dúvida, eu tô verificando pelo menos uns 20 materiais, né? Alguns estados têm mais esses materiais mais organizados, outros nem tanto. Mas, é claro, o primeiro estado que a gente tem que olhar o material é o do Ceará. Eu vou postar lá no nosso grupo todo o material disponível da Cefaz Ceará para vocês. Vou deixar lá, né, à disposição. Na verdade, só vou baixar aquilo que já está na internet, mas vou evitar que vocês fiquem procurando os materiais da Cefaz Ceará no site, onde ele está espalhado. Mas também vou pegar, Cefaz outros estados que estão bem organizados, Cefaz São Paulo, Cefaz Bahia. Tem até municípios que estão bem organizados. Se você procurar na internet o município de Glorinha, lá no Rio Grande do Sul, Glorinha, né? Glorinha é uma bênção lá, cara. O pessoal tem um material bem legal. Então, que bom, Edson, que você está aqui com a gente. A gente vai continuar, então, falando a respeito da educação fiscal. E eu quero aproveitar essa aula, Edson, né? Uma aula objetiva aqui, para a gente poder tirar algumas dúvidas e já começar a estudar a matéria, porque essa é a intenção dessa aula, você já começar a adentrar aí no raciocínio de como que é essa disciplina de educação fiscal. E eu já falei em outra aula de live também, o edital. Nós vimos que dentro da educação fiscal você vai estudar direito financeiro, direito tributário, direito do ensino, administração pública, sociologia do direito, direito constitucional. Então tem várias coisas aqui na nossa matéria, então não dá para a gente ficar viajando muito. A gente vai muito em cima do material da própria PNEF, né, do Programa Nacional de Educação Fiscal, para ajudar vocês a preparar-se para esse concurso. Beleza? Então vamos lá na telinha que a gente vai botar uma coisa aqui para você ver como é que, a princípio, isso é importante e cai na prova dos senhores. Então veja lá, o material então é o material da própria antiga, que não existe mais, Escola Superior de Administração Fazendária, né? Curso deles lá do Programa Nacional de Educação Fiscal, né? O PNEF, né? Cujo objetivo, qual é o objetivo principal desse programa nacional? Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania. Veja, a educação fiscal está diretamente ligada ao pleno exercício da cidadania. Nós não queremos somente pagadores de tributos. Nós queremos efetivamente o que a gente chama aí de cidadãos. Cidadãos que cobram, né, o mundo público, cobram as pessoas. São pessoas que a princípio vão ser cidadãos mesmo, aqueles que a princípio vão se identificar como pessoas que vão cobrar, né, a implementação, os gastos públicos, para onde está indo o dinheiro, os recursos públicos, quer dizer, um controle social que nós vamos dizer mais adiante. Então é muito interessante que a educação fiscal, a princípio, foi trazida, né, ela veio, né, de outros países, inclusive da Europa, veio pela América Latina. Nós temos o Plano Euro Social e aí entrou no Brasil de uma forma aí pelo BID, uma intervenção aí junto a essa instituição internacional, e a gente trouxe a educação fiscal para o Brasil através desse programa nacional. E o programa nacional, né, de uma forma interessante, ele visa então o pleno exercício da cidadania, fomentar a cidadania. E o que é então essa educação fiscal, Tudão? O que é essa educação fiscal? Primeiramente, ela foi trazida por esse programa através do que foi o Convênio Confas de 1996, ali tudo começou,
uma portaria do Ministério da Fazenda, número 35, e essa portaria aqui, ó, que está citada aí, interministerial, MEC, Ministério da Fazenda, número 413/2002. Foi aí que foi montado o PINEF, né? Então a educação fiscal se tornou oficial dentro do território nacional através desse programa por essa portaria interministerial, e talvez essa portaria, a 413/202, ela venha a cair na prova dos senhores. Então, tem um item do edital, se eu não me engano, o item 3, todo o item do edital 3, né, de vocês de educação fiscal, vai falar do Programa Nacional de Educação Fiscal, o PINEF. E nesse item do edital, eu creio que essa portaria mesmo, vou ler de novo ali para você o número dela, ó, você pode buscar ela na internet, ó, Portaria Interministerial, MEC, Ministério da Fazenda, número 413/2002. Ela é a fonte de você saber como é que é formado o Programa Nacional de Educação Fiscal em todo o território nacional, tá bom? Então, faz parte aí da nossa... A gente tem coisa para ler na nossa matéria. Então, o nosso material em PDF, o Edson estava elogiando aí a primeira aula, legal que você viu, Edson. O nosso material em PDF vai estar bem completinho, eu creio, eu já tenho aí já 3 aulas feitas, eu estou só complementando aqui alguma coisinha aqui, outra ali, para poder deixá-las prontas. Eu creio que a gente vai ter por volta aí de umas 250 questões aí, né, até o final do curso. Então eu estou botando 200 lá, mas eu quero entregar mais. Então, 250 questões comentadas pelo professor a respeito de educação fiscal, muitas delas são totalmente inéditas, porque nós não temos esse material em concursos anteriores no Brasil. Então é uma primeira situação aqui para nós, tá bom? Vamos lá, voltando lá então para o nosso slide oficial de educação fiscal, né, que eu tive aula, você está tendo aqui também, meu querido. Então, o que ele fala aqui? O que é essa educação fiscal, Tudão? Olha lá, professor, conta para mim. Então, olha lá. Primeiramente, ó, o financiamento do Estado via arrecadação de tributos deve permitir que o Estado brasileiro cumpra suas 3 funções essenciais. Quais são as 3 funções essenciais do Estado brasileiro? 1. Garantir os recursos necessários ao Estado para a realização dos seus fins. Então, ele precisa de recursos para a realização dos seus fins, e é uma finalidade social. 2. Ser instrumento de distribuição de renda e indutor do desenvolvimento social do país. Vamos lembrar que o Brasil é um Estado democrático de direito, de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal. E o que quer ser um Estado democrático de direito? Ele, a princípio, é um Estado social, onde a gente se preocupa com determinados direitos e garantias relacionados à vida, à dignidade da pessoa humana, a direitos como saúde, propriedade, que são muito importantes. E 3, contribuir para minimizar as diferenças regionais. Veja que interessante, né, que dentre as finalidades do Estado brasileiro nós temos algumas situações aí bastante interessantes, né? É muito interessante aqui que já temos essa finalidade aí propriamente dita, né? Então a gente leva essa situação aí para a gente poder entender, né? Quer dizer, finalidades do Estado, entre elas, como a gente viu, né? Garantir recursos necessários para que o Estado possa realizar seus fins principais. Quer dizer, o bem-estar, o welfare state, ele é citado no nosso edital como Estado do bem-estar, né? O bem-estar social, quer dizer, então a gente entende nitidamente que o Estado precisa ter essa receita, e essa receita vem dos tributos. A função socioeconômica do tributo é justamente prover ao Estado essa receita necessária para prover os serviços que vão servir a todos. Então vamos imaginar que uma camada social que a princípio arrecada mais, né, porque eles ganham mais, eles vão ajudar a prover serviço para todas as pessoas, inclusive aqueles que não pagam tributos, né? Então o Serviço Único de Saúde é um exemplo, né, social de uso do dinheiro público, porque você provê a saúde pública para todas as pessoas, claro, com as suas limitações e com as suas dificuldades, mas prover a saúde para todas as pessoas, mas não é toda a parcela da população que faz o pagamento desse tributo, não é verdade? Então é uma função socioeconômica do tributo, que é justamente pegar daqueles que a princípio recebem mais e dividir os serviços públicos por todas as pessoas. É o caso da segurança pública, é o caso da educação pública e assim por diante. Bom, aí o que ele fala aqui, ó? Vamos lá. Vamos voltar ali àquela perguntinha que eu falei para você. Professor, e o que é essa educação fiscal? Então, a educação fiscal, a gente não pode confundir nem com a educação financeira
e nem com a educação tributária. Vamos ver as diferenças das três? Educação financeira é a capacidade de entender finanças e assuntos relacionados. Finança é o estudo do dinheiro, né? Estudo do uso do dinheiro, finança. Então, se eu vou fazer finanças públicas, é o estudo do uso do dinheiro do munus público, né? Então, as finanças e assuntos relacionados. Mais especificamente, refere-se à capacidade de um indivíduo de fazer julgamentos bem informados e decisões efetivas sobre o uso e o gerenciamento do seu dinheiro. Olha que interessante, né? Que, na verdade, o estudo do uso do dinheiro nada mais é do que o que nós chamamos aqui do estudo das finanças. Então, a educação financeira ajuda as pessoas a saber como bem utilizar o seu dinheiro. Isso é uma realidade. Então, a educação financeira vai estudar o uso do dinheiro. Mas não é essa que nós vamos, a princípio, aprender. Por quê? A nossa educação é a fiscal, não é a educação financeira. Então, não confunda. Ninguém vai, por exemplo, dar aula de educação fiscal e vai ensinar a pessoa como, a princípio, economizar nos seus gastos. Como, por exemplo, fazer compra e venda de ações na Bolsa. Como, a princípio, fazer aplicações no Tesouro Direto. Isso não é parte nossa. Educação fiscal não tem nada a ver com como empregar o uso do dinheiro particular, por exemplo. Nada a ver. Tudo bem? Mas você pode pensar assim, então eu vou, a princípio, receber uma aula sobre tributos, né? Então eu vou pensar que eu estou falando da educação tributária, que visa fazer com que o contribuinte venha conhecer os tributos e a sua função socioeconômica. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa, eu vou dar aula sobre tributos, né? Ou vou receber uma aula sobre tributos, vou lá numa aula de educação tributária, vou receber uma aula sobre tributos, né? Quer dizer, então, em virtude do tributo estar sendo utilizado, eu quero saber que tipo de tributo é. Então, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, se é uma contribuição especial, um empréstimo compulsório, se é um imposto. Então, qual espécie tributária? Então, você vai explicar isso para a pessoa? Sim, isso é educação tributária. Tanto é que a educação tributária não pode ser confundida com a educação fiscal, porque tentaram fazer isso, né? Confundir uma coisa com a outra. Você vai ver até alguns materiais anteriores à educação fiscal no Brasil, que traziam a educação tributária como se fosse, né, esse estudo mais aprofundado e o direito de cidadania. Mas, né, com o advento da educação fiscal, com o Programa Nacional de Educação Fiscal, nós vimos nitidamente o nascimento do que seria uma nova forma da gente ensinar, da gente criar um cidadão mais focado no conhecimento, né, tanto da administração pública, quanto também conhecendo mais como que as receitas públicas vão entrar para os cofres públicos, entendendo que é necessário haver a tributação e também, a princípio, percebendo a importante função de um cidadão brasileiro, que é de cobrar, né, para onde vai o dinheiro público. Então, na verdade, aí veio a educação fiscal. Vou ter até aqui a bandeirinha do Brasil aqui para você ver, olha lá. O entendimento da educação fiscal é justamente esse controle social, né? É um processo que visa a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e no aperfeiçoamento dos instrumentos dos controles social e fiscal do Estado. Veja, você traz uma nova consciência para a pessoa, exercendo então a cidadania, que a gente vai ver o conceito mais adiante, e objetiva, né, a participação do cidadão. Então aí você já criou uma circunstância onde você tem lá um cidadão, né, uma participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos do controle social e fiscal do Estado. Quando a gente fala de educação fiscal, você junta, né, na educação tributária, que é conhecer a função social do tributo, o controle social, que é a cidadania, que é justamente o cidadão controlando, né, para onde estão indo os gastos públicos. Então, na verdade, é um conceito mais amplo, mas está sempre relacionado a ações, né, atividades, aulas, conhecimentos que, a princípio, visam a fomentar a cidadania e os contribuintes, as pessoas que, a princípio, nem estão ali para pagar tributos, mas elas querem conhecer a educação fiscal para poderem se tornar cidadão. É o cidadão social que a gente fala, porque aquele que, a princípio, estiver cobrando a prefeitura local, o Estado, a própria União, quanto ao uso do dinheiro público, ele está, na realidade, está ajudando todas as outras pessoas, porque o dinheiro que está sendo utilizado naquela obra pública, naquela determinada atividade pública, ele é um dinheiro que vem do tributo de todos. Então, qualquer tipo de cobrança que é feita, ela visa
o bem comum, visa o bem de todos. É o que nós chamamos de uma cidadania social. Tudo bem? Então vamos lá, a gente volta então para a telinha. Tá entendendo aí, Edson? Estamos trazendo aí informações que a gente inclusive ajuda, né, as pessoas aí no nosso dia a dia de educadores fiscais. Então, ó, no dizer de Dalmo de Abreu Dalari, excelente autor na área do direito, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então veja, cidadania significa participação ativa na vida do governo e do seu povo, participação ativa. Então quando a gente fala de um cidadão, né, que a princípio entende a sua função de cidadania, ele tem que lembrar, eu sou um participante ativo, né, da vida e do governo do povo. Quer dizer, então eu estou lá presente. E é muito interessante quando a gente dá aulas nas turmas de educação fiscal e isso fomenta as pessoas realmente a cobrarem mais, né? A respeito da situação relacionada aí à nossa cidadania. Então, as pessoas cobram mais, né? Não, professor, eu queria saber mais a respeito dessa situação. Sim, a gente acaba ensinando para eles, por exemplo, como entrar, né, no site da Transparência Social, como entrar no Observatório Social, como eles podem, a princípio, fiscalizar as contas públicas, como eles podem fiscalizar as obras públicas. Então é uma coisa bem interessante que a gente possa entender. Tudo bem? Volta lá, vamos ver lá mais um pouquinho para você. Então a cidadania é essa participação ativa na esfera do governo. Beleza? Olha lá. E nós temos a tipo de participação onde a democracia, com os representantes do povo, seja participativa. Então, o que é a democracia participativa? É um regime onde se pretende que existam efetivos mecanismos de controle da sociedade civil sobre a administração pública, não se reduzindo o papel democrático apenas ao voto, mas também estendendo a democracia para a esfera social. Então você veja, você não só se preocupa com o voto, né? Porque quando a gente fala de democracia, a gente fala, né, que a nossa democracia é semidireta, porque ela tem a participação nossa no voto, mas também a gente tem representantes que nos representam dentro do Congresso Nacional. Então, na realidade, não é só isso. A democracia participativa é você realmente participar das decisões do governo local. Então, quando você vê a democracia participativa, você vê assim, como eu vou criar vários cidadãos que vão estar preocupados com as contas públicas, vão ficar preocupados com o uso do dinheiro público, eles acabam se tornando participantes, né? Participantes socialmente da direção para onde está indo o governo. Então o governo está indo, Wilson, eu acho meio difícil fazer isso. Olha, vou falar uma coisa para você, eu também não conhecia, mas depois que eu fui fazer, né, o curso de educação fiscal e depois que eu fui ensinar, porque a gente fez vários cursos, né, de educação fiscal, porque não é feito somente um, a gente acaba fazendo vários. E dentre eles o de controle social é maravilhoso, né, imperdível. Se tiver algum aberto para você fazer lá na Escola Nacional, né, na ENAP, né, porque a ESAF não existe mais, mas a ENAP, a ESAF que fez esse curso de educação fiscal não existe mais. Mas a ENAP que substituiu ela ainda tem o curso antigo, que é esse curso de educadores fiscais, que é o curso do Programa Nacional, que todos os educadores fiscais do Brasil, a princípio, fizeram. Tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar lá. Então, a democracia participativa é justamente a democracia para a esfera social, ou seja, quando você cobra o uso do dinheiro público, você está provendo ou promovendo o bem em comum, quer dizer, que a princípio faz um respeito sobre esse gasto, né? E eu acho que aqui é a cereja do bolo, né? Quer dizer, quando nós fomos estudar o controle social, talvez seja uma das partes mais importantes aqui da disciplina, em termos assim de efetividade, né, de você ver a educação fiscal. Quando o contribuinte começa, né, a se tornar entendido na educação fiscal, é realmente essa situação da efetividade. Então, olha lá, de acordo com, né, a CGU, o controle social é a participação da sociedade civil nos processos de planejamento. Ó, veja, você está falando de sociedade civil participando de planejamento, acompanhamento, monitoramento, avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e dos programas públicos. Então, ó, planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação, né?
Então, na idade, não é somente na fiscalização da obra, é poder participar da sociedade civil no planejar qual vai ser a obra a ser feita, em acompanhar as obras, em monitorar as obras, em avaliar as ações da gestão pública, execução das políticas e programas públicos. Então, é bem mais do que somente ficar fiscalizando a obra pública, né? Então, tem um item do edital de vocês que vai falar do orçamento participativo, onde os municípios, normalmente, que usam do orçamento participativo, fazem sessões abertas na Câmara de Vereadores, onde qualquer cidadão, né, que mora ali na cidade pode participar da sessão e pode dar opiniões a respeito de quais são as prioridades para a cidade. Eu acho isso sensacional. E vejo que em algumas situações, eu já dei aí um testemunho aqui, que eu presenciei esse tipo de orçamento participativo na cidade de Piracicaba, onde eu residi durante 4 anos. E eu achei muito bom, muito interessante. E se eu não me engano, o programa chamava-se Piracicaba 2010. E como uma coisa era muito tempo antes, acho que foi em meados de 2001, então na idade a gente já estava planejando todas as obras para a prefeitura, que a prefeitura numerou as obras, quais seriam as obras, e que independente dos governos municipais que passassem pela cidade, o prefeito e os próximos prefeitos deveriam seguir a lista que a própria cidade, né, os próprios moradores da cidade colocaram como principais obras a serem feitas. Caramba, funcionou, foi muito legal, e eu creio que esse programa não veio de Piracicaba necessariamente. Eu lembro que quando nós estávamos estudando o programa, já havia outras cidades que lançaram inicialmente o programa antes mesmo de Piracicaba, mas eu tenho esse exemplo de Piracicaba para dizer para você, que nada mais é que um controle social. Então nós ajudávamos no planejamento das ações, nós ajudávamos no monitoramento das obras, nós ajudávamos na avaliação da gestão pública e acompanhávamos as obras. Que legal. Volta lá. Então esse é o controle social, é o último item do edital de vocês, né? O controle social. A gente vai estudar ele mais adiante, tá bom? Bom, o que mais? Então na idade, o que acontece na educação fiscal? Você vai estudar numa relação entre o fisco e a sociedade. Uma relação entre a sociedade e o fisco. A educação fiscal deve instigar o cidadão a aprender a entender o seu papel como um contribuinte solidário e participativo. Que a partir do momento que ele se torna participativo, ele beneficia a todos, inclusive a ele próprio. Isso é muito interessante, né? Normalmente, essa relação entre contribuinte e fisco é a pior possível, né? Eu não sei, querido, mas eu já, né, como fiscal há 22 anos, eu já tive a experiência de entrar no estabelecimento de um contribuinte, e o contribuinte, né, quando eu declarei que eu era fiscal da Receita, o contribuinte simulou um ataque epilético. E eu tinha acabado de chegar da Marinha do Brasil, porque eu fui fuzileiro naval e eu fiquei lá 15 anos na Marinha, então eu tinha acabado de chegar, né, do Corpo de Fuzileiros lá na época, e a princípio com todo o treinamento para poder salvar as pessoas lá na Cruz Vermelha Brasileira, eu fui tentar arrancar a língua do cara ali, não arrancar a língua, né, mas botar para fora, para que ele não mordesse a língua, aquela coisa toda para proteger a pessoa que está com ataque epilético, não sei o quê. Quando eu fui pegar o cara ali, o cara já levantou na hora, não, tá tudo bem, pô, o cara tava babando agora há pouco, agora tá tudo bem. Na ideia de ou eu sou uma pessoa que tem um grande poder curador, ou efetivamente o cidadão estava dando uma baita de uma enrolada, mas é assim, né? Quer dizer, a relação entre contribuinte e fisco normalmente não é muito boa. As pessoas tremem e temem o fiscal da Receita. Mas uma vez que você chegou lá no estabelecimento, não tem mais o que fazer. Agora, quando você vai para ser um educador fiscal, a situação é outra coisa, né? Você pode ser o menino bonzinho, né? Poxa, aquele rapaz lá me ensinou tanta coisa legal, vou lá mandar um abraço para ele, vou mandar... vou agradecer lá a aula. Então é isso, quer dizer, no educador fiscal a relação entre fisco e contribuinte, entre fisco e cidadão já é diferente. O cidadão ele é participativo, ele participa daquela determinada circunstância ali, e é uma situação bem legal, porque você vê que essa participação gera frutos. Por quê? Normalmente o que acontece? A pessoa mais antenada, ela vai fiscalizar os gastos públicos, ela vai participar em querer também fazer a sua parte, né, em pagar os seus tributos de uma forma espontânea. Então, tudo isso acontece, não é verdade? E aí a gente vê aqui nessa situação, né, a situação relacionada aqui ao nosso... Olha lá, como ele fala aqui para nós, né, a respeito aqui, ó, do tributo com a sua função social, né? Quer dizer, nós temos o tributo e nós temos aí o tributo na sua
função social, tá bom? E aí ele diz aqui a respeito dessa situação relacionada aí ao tributo. Olha lá, vamos ver. Ele fala assim, ó, a Receita Federal do Brasil define tributo como sendo um instrumento que pode e deve ser utilizado para promover as mudanças e reduzir as desigualdades sociais. Então, promover mudanças e reduzir desigualdades sociais tem a ver com o que a Receita Federal do Brasil define como tributo. E aí ela fala mais ainda, né, no nosso material aqui do PINEF, ela fala o cidadão solidário. O que é o cidadão solidário? É aquele que é consciente da função social do tributo, como forma de redistribuir a renda nacional e elemento de justiça social. Na verdade, é interessante que a gente veja essa forma, né? Inclusive esse termo, né? Cidadão social, aquele que é consciente da função social do tributo. Como eu falei para você, né? E a função social do tributo está totalmente relacionada, por exemplo, com a progressividade de alíquotas. Então, existem tributos no Brasil que são tributados com alíquotas progressivas em função da base de cálculo, é o que nós chamamos da progressividade fiscal. Lembra disso? Progressividade em função da base de cálculo do tributo? Então, o imposto de renda pessoa física é um belo exemplo. Por quê? Porque aqueles que ganham mais pagam alíquotas maiores, 27,5%. Aqueles que ganham menos podem estar até na faixa de isenção, né? Que em 2021 está lá por volta de 2.000 e poucos reais. Quer dizer, então, na verdade, quem recebe abaixo desses 2.000 e poucos reais vai estar isento do imposto de renda. Mas também participa, por exemplo, usufruindo dos serviços públicos, né? Saúde, segurança pública, educação. Em compensação, aqueles que recebem mais, pagam mais. Isso seria uma redistribuição da renda. Então, o tributo também tem essa forma de redistribuição. Sem contar a situação de tributos que tem a função extra fiscal. Está totalmente relacionado com uma função interventiva. Ou seja, existem tributos que você precisa ensinar para os alunos, né? Que a princípio o IPTU, por exemplo, ele deixa lá o terreno dele em plena cidade, baldio. Terreno que a princípio o mato cresce, o pessoal joga lixo, ele deixa tudo bagunçado, sem muro, sem calçada. Ele vai levar, né? Pode levar, né? Uma alíquota progressiva em função do tempo. É o que nós chamamos de progressividade extrafiscal, quer dizer, é uma função social do tributo também você ter uma alíquota que é para que o determinado contribuinte não deixe o seu imóvel abandonado, né? A mesma coisa o ITR, né? Se não cumprir a função social da propriedade rural, o ITR pode ter a sua alíquota aumentada de 0,04% ao ano para 20% ao ano, ou seja, em 5 anos você vai entregar a terra para o governo. Tá certo? Então, por quê? Por causa dessa função social, econômica do tributo, que é justamente você intervir para que ou o cara faça um parcelamento obrigatório da terra, ou ele faça uma utilização obrigatória da terra. Então, alguma coisa ele tem que fazer na terra para cumprir a sua função social. Tá certo? Então, importantes, né? Tá lembrando de alguma coisa, Edson? Fica firme nesse propósito aí, estamos juntos, né? Nesse estudo da nossa educação fiscal. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tiver qualquer dúvida, dá um toque aqui para mim, tá bom? Olha lá, galera. Então a gente está aqui, ó, estrutura do PINEF, do Programa Nacional de Educação Fiscal. E aqui é interessante, né, que essa estrutura, ela também está dentro do nosso edital. Olha lá. O Ministério da Fazenda tem lá como coordenadora nacional a antiga ESAF, agora ENAP, a Receita Federal do Brasil, o Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda, né? O Ministério da Educação tem lá a Secretaria de Educação Básica, a CGU tem a Diretoria de Combate à Corrupção e a Secretaria de Orçamento Federal vai ter a Diretoria de Educação Fiscal. Então, entre o Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação, a CGU, né, o Orçamento Federal, todo mundo faz parte desse Programa Nacional de Educação Fiscal. Quer dizer, esse pessoal, né, faz parte, são os gestores federais aí, importantes aqui, que podem cair na nossa prova. Vou lembrar você, né, que a composição aí do Programa Nacional de Educação Fiscal está dentro do nosso edital. Então, saber quem são esses aqui é bastante interessante, tá legal? Volta lá então, vamos ver mais um pouquinho. Então, a gente está vendo aqui. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos fazer umas questõezinhas com o meu amigo aí, vamos matar essas questões. Na realidade é o seguinte, quando a gente fala do PINEF, antes de a gente vir para as questões, só para você entender o que eu quis puxar aqui para você. Questões inéditas, vamos fazer 3 agora.
Quando a gente fala do PINEF, a gente não fala do GEF, né, que é o Grupo de Educadores Fiscais dos Estados. Vou falar de novo, GEF, G-E-F-E, Grupo de Educação Fiscal dos Estados. Os estados, cada um deles também foi chamado a fazer parte desse Programa Nacional de Educadores Fiscais e o GEF foi formado em cada estado. Nós temos, né, um programa de educação fiscal, que é o PEF, no estado do Ceará. Então, o Grupo de Educadores Fiscais cearense foi lá, fez o curso da ESAF e trouxe a educação fiscal para o Ceará. Se você entrar no site da Cefaz Ceará, né, www.cefazceara.ce.gov.br, você vai chegar diretamente lá em educação fiscal, você vai ver lá o plano lá do PEF. E aí eu peguei algumas questões porque fala lá a nossa prova a respeito da educação fiscal no estado do Ceará, então é bom a gente conhecer alguma coisa a respeito do que está acontecendo lá no estado do Ceará, inclusive no site oficial. E você vai ver que muitas coisas que estão no PEF, né, do estado, são as coisas que estão no PINEF federal. Tá bom? Então vamos lá. Aquela maldade característica de a princípio, um possível idealizador de questão de prova. Olha lá. Inédita do Tudão. Ah, professor, hein? Falando para mim a respeito de questões inéditas. Olha lá. Sob o Programa de Educação Fiscal no Estado do Ceará, que é o PEF, assinale certo ou errado. Então veja, o Programa de Educação Fiscal no Estado do Ceará tem esse nome, o PEF. Né, Programa de Educação Fiscal. E assinale certo e errado. 1. Foi criado em 1998 com a denominação inicial de Programa de Educação Tributária no Ceará. Veja que em 98 nós mudamos o PET, né, pensa em PET, né, de cachorro, PET para PEF, né, Educação Tributária para Educação Fiscal. Então, coloque aí, verdadeiro. 2. O Programa de Educação Fiscal, né, como é conhecido hoje aqui no Ceará, atua principalmente no sistema de teleensino. Verdadeiríssimo. Né? É no sistema de teleensino que ele vai atuar. Ou, hoje em dia, o EAD, né? Ensino à distância. 3. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, a Cefaz Ceará, criou em 2007 a Célula de Educação Fiscal, a CEDUF, que passa a compor, a partir de então, a estrutura organizacional formal daquela secretaria. Veja, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará criou em 2007 a Célula de Educação Fiscal, a CEDUF, que passa a compor, a partir de então, a estrutura organizacional formal daquela secretaria. Totalmente verdadeiro. Né? Então, criou-se a CEDUF em 2007, lá no Estado do Ceará. E o PF Ceará estabeleceu como objetivo estratégico, veja, o objetivo estratégico do PF Ceará é igualzinho ao objetivo estratégico do PINEF no território nacional inteiro. Quer dizer, ele repete o objetivo estratégico. E qual é ele? Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo. Então, a primeira coisa é você sensibilizar cidadãos para a função socioeconômica dos tributos. Quer dizer, já o fato de você, a princípio, atribuir que cidadãos têm que ter essa sensibilização já é uma coisa, assim, extremamente importante. O que mais que ele fala aqui para nós a respeito dessa situação? Ele diz assim, ó, que mais? Ele diz, e da sua responsabilidade pelo acompanhamento da aplicação, né, dos recursos públicos, acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, né, como ele cita aqui, por meio do exercício do controle social, por meio do exercício do controle social, como ele está dizendo aqui, e do conhecimento sobre a administração pública, e do conhecimento sobre a administração pública. Então, tem várias situações aqui interessantes aqui para a gente conhecer, né, a respeito aqui dessa situação, e a gente pode entender dessa forma aqui como uma situação relacionada aí ao nosso tributo. Tá certo? O que mais que ele diz aqui para nós a respeito aí desta situação? Ele diz aqui para nós. Então, esse item 4 também aqui, coloque aí como verdadeiro. Esse item 4 é um item verdadeiro. Tá certo? Bom, aí então os 4 itens são verdadeiros. Primeira questão aqui,
tudo verdadeiro. É uma definição do que é o PF aqui no nosso estado. Bom, assim como a gente conhece agora quais são os objetivos principais, agora ele pergunta quais são os objetivos específicos do PF aqui no nosso estado, né? Então, quais são os objetivos específicos do nosso PF aqui no nosso estado? Então, ele fala assim, ó, letra A, são objetivos do PF. Conscientizar, né? Conscientizar, como ele diz aqui, né? Sobre a função social do tributo e também dos orçamentos públicos. Então, conscientizar sobre a função social, né? E também dos orçamentos públicos. Essa é uma primeira situação. Então, essa conscientização aqui também deve ser levada em consideração. Tá certo? Letra B. Então, o que acontece? É um objetivo específico. Né? Essa conscientização é um objetivo específico, conforme aqui previsto. Que mais? Aí ele diz assim, outra situação. Letra B. Demonstrar os efeitos lesivos da corrupção e da sonegação fiscal para a sociedade. Caramba, isso é muito importante. Então, quando a gente está numa aula de educação fiscal, a gente ensina para as pessoas sobre pirataria, sobre combate à pirataria, sobre combate à sonegação, contrabando, descaminho, alguns crimes penais tributários. A gente acaba ajudando o pessoal, porque sabe como é que é, né? O pessoal tem muita dúvida e rola muita pergunta. Então, se você vai, por exemplo, ensinar as pessoas como é o efeito lesivo da corrupção, a pessoa que, por exemplo, deixa de pagar os seus tributos de uma forma assim, proposital, dolosa, intencional. A gente explica para as pessoas como é que não deve ser feito. Né? A sonegação fiscal, a gente explica o que é o efeito da sonegação, inclusive como todos perdem quando há sonegação, né? Porque está sendo retirado um direito de todos. Tá certo? É importante, né? Quer dizer, a educação fiscal ajuda nesse estímulo. Estimular o cumprimento compulsório das obrigações tributárias. Galera, a obrigação tributária em si já é compulsória, só que o que a gente quer estimular como objetivo específico do PF não é o cumprimento compulsório, mas o cumprimento voluntário da obrigação tributária. Essa seria a grande questão, né? Quer dizer, uma vez que você estimulasse as pessoas à cidadania, você estimulasse cidadãos a pagar os seus tributos. Então, na verdade, isso seria também algo voluntário e não obrigatório, né? Quer dizer, se você vai fazer algo obrigatório, na verdade não aprendeu nada, ele só está fazendo aquilo que já deveria fazer, que é obrigatório, porque o tributo tem esse caráter compulsório, né? Compulso firme, né? Compulsum celerem, quer dizer, vem lá do latim, que é de forma forçada, quer dizer, você paga o tributo de forma forçada, mas se você tem uma cidadania, você entende a motivação do tributo, fica mais fácil de forma voluntária você se enquadrar no pagamento do mesmo. Tudo bem? E, finalmente, então a letra C aqui é o gabarito, né? O que está, a princípio, é exceto, né? E letra D, contribuir para o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional com fundamento nos princípios constitucionais da justiça, da equidade e também da capacidade contributiva. Então, contribuir para o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional com fundamento em princípios constitucionais da justiça, equidade e capacidade contributiva. Legal isso aqui também, né? Quer dizer, também é um objetivo do PF você ajudar nesse fundamento, né? Princípios da justiça, da equidade e da capacidade contributiva. Então, gabarito daquela questão, alternativa à letra C. Vamos agora fechar aqui, né? Nossa última questão de hoje. A gente vai fazer uma horinha de aula, né? Quer dizer, já está quase chegando aqui, já estamos aqui no finalzinho. Então, olha lá, são atividades recentes de atuação do PF, né? São atividades recentes de atuação do PF. Letra A, planejamento e execução de cursos online. Olha só, eu deixei isso aqui para você saber o que a Secretaria do Ceará faz lá no Programa de Educadores Fiscais do Ceará. Para você conhecer isso, né? Pelo menos você tem um entendimento do que você está estudando, né? Você vai chegar lá, tem uma equipe de educadores fiscais, de repente você vai ser um educador. E aí você vai ser chamado para dar curso online, curso presencial, curso semipresencial, curso de disseminadores de educação fiscal, que também é online, e esse aí que foi que a maioria das pessoas fazem. O de formação de tutores para o curso de disseminadores de educação fiscal, que tem os tutores que tiram a dúvida dos alunos, também semipresencial.
os de formação continuada de tutores para o curso de disciplinadores de educação fiscal, monitores de educação fiscal e cidadania fiscal. Quer dizer, na verdade, então, são vários os cursos para formar disseminadores de educação fiscal aqui no estado do Ceará. Tudo isso aqui é no Ceará, tá? Elaboração de material para disseminação do programa de educação fiscal aqui no estado. Disponível no site lá, www.cefaz.ce.gov.br. Aí o conteúdo, aplicação, educação fiscal principal e tal, lá material. Beleza, então você já sabe que também é isso que o estado também tem feito. Produção de um e-book, esse e-book já está disponível no site lá em comemoração aos 15 anos do Programa de Educação Fiscal, por iniciativa do SEDUF, aquela célula de desenvolvimento da educação fiscal aqui no estado, em parceria com a Fundação Sintaf, o sindicato local. Tá certo? Então também entra esse pessoal aqui. Vamos lá, o que mais? Então todas as situações aqui, ó, estão dentro aqui da nossa educação fiscal aqui do estado do Ceará. Veja lá. Organização de seminários regionais, estaduais e nacionais que desenvolvam intercâmbio e oportunidade de apresentação de trabalhos nas diversas regiões do estado, disseminando os conteúdos abordados pelo PINEF e pelo PEF. Veja que o próprio estado, né, do Ceará, dentro da sua organização a respeito de seminários, ele vai disseminar conteúdo abordado no Programa Nacional de Educação Fiscal, não somente no programa estadual. Tá certo? E a letra E, que é o gabarito da questão. Vamos ver por que é o gabarito? Olha lá. Realização de palestras de sensibilização para a sociedade, informando o cidadão sobre a função financeira e extrafiscal dos tributos. Não é o que está no Programa Nacional de Educação Fiscal. Cuidado com essa função dos tributos. Não é a função financeira, até porque o tributo não tem uma função específica financeira, né? Ele tem uma função socioeconômica que é estudada, né, em relação a cidadania fiscal, ao cidadão social e a nossa educação fiscal. Então, é sobre a função socioeconômica. Então, aquela financeira e extrafiscal não tem nada a ver dos tributos, e levando conhecimento sobre a administração pública com o objetivo de fomentar sua participação no controle social dos recursos públicos. Então, cuidado aqui, a letra E que tem o erro aqui na questão, e ela é o gabarito aqui dessa questão. Tá legal, pessoal? Então, na verdade, esse é o conteúdo da aula de hoje, uma aula simples, mas que fala do PINEF e principalmente tem informações úteis aí para a sua prova de educação fiscal, tá bom? Meu querido Edson, você que está aqui nos observando, aqui firme no propósito, você tem alguma dúvida aqui para poder passar para nós que você gostaria de tirar? Se não tiver, Edson, essa aula que a gente está dando aqui hoje já é a aula de número 3 do nosso material, tá bom? Então, a aula 3 do material aqui vai ser uma aula que a gente vai ter aí com muito carinho, aí, com informações quentes aí para você, pessoal que gosta de ler, né? Vou ajudar você tanto aqui na gravação de aulas, quanto na leitura. Por quê? Porque de alguma forma você está se envolvendo ali com a situação e é muito bom que a gente tenha aquela perspectiva ali, e eu acho que às vezes a gente trazendo aqui junto a vocês, é como se eu tivesse uma sala de aula, então vale a pena a gente poder estar junto. E queridos, é sempre um desafio, mas é muito gratificante a gente poder estar ajudando vocês a passar nesse concurso. Então, a minha meta aqui é ajudá-los. Simples assim. Que Deus possa abençoar a sua preparação. Edson, alguma dúvida? Gravação, né? E é muito bom poder estar aqui com vocês nesse período, nesse projeto, ajudando vocês nessa preparação para o concurso da Cefaz Ceará. Próxima aula, né? Amanhã tem live de novo. Né? Quero convidar você que está assistindo aqui com a gente, às vezes você vai... eu vou fazer... amanhã, na verdade, a gente tem 2 lives, né, professor? Tem 2 lives. Né? A gente vai pegar aqui com você de jeito na preparação para concurso. Então, nas 2 lives de amanhã, nós vamos falar exatamente sobre o que, Tudão? Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui para você a respeito das nossas lives. A gente vai ter... Nas nossas lives de amanhã, terça-feira, nós vamos ter às 21 horas a Cefaz Espírito Santo. Então, nós vamos estudar com você, né? Pode dar a sugestão aí, tá, galera? Quem estiver ouvindo aí depois, a gente vai estar gravando isso aqui, vai botar à disposição para você lá no nosso site. Pode mostrar aí o que você gostaria de ouvir no Cefaz Espírito Santo. Provavelmente, vou começar a gravar no Cefaz Espírito Santo as coisas novas, né? Conselho de Defesa... Código de Defesa do Contribuinte, ali no nosso Estado do Espírito Santo, o próprio processo administrativo tributário.
Eu acho que, inclusive, o PAT tem muita chance de cair na prova de vocês. Mas quem quiser assistir com a gente vai estar lá na Cefaz Ceará também às 17 às 19 horas. Então a gente vai dar Cefaz Ceará 17 às 19 e Cefaz Espírito Santo às 21. Então amanhã tem 2 lives legais aí só para Cefaz, para você que está se preparando. Quarta-feira, live muito legal da ISSBH. Então tem uma turma aí que está me cobrando. Professor, por favor, bota a ISSBH aí na lista, porque a gente está estudando para valer. O ISSBH é importante para a gente, então a gente vai falar quarta-feira do ISSBH com vocês, tá bom? Quinta-feira, Cefaz Ceará. Eu acho, se eu não me engano, que amanhã, na terça, o pessoal do GRAM pediu que eu gravasse alguma coisa de educação fiscal. Na quinta, eu vou gravar aqui para vocês alguma legislação do Ceará específica, que pode ser o IPVA, o ITCD, o ICMS, o que você quiser, submissão tributária, algum item que você vê que está com maior dificuldade, fiquem à vontade. Na própria quinta-feira, às 19 às 20 horas, nós vamos fazer as questões mais difíceis, as questões mais difíceis para a Receita Federal do Brasil. É um desafio que eu trago para você. Então, se você quer ser auditor fiscal da Receita Federal, 19 horas quinta-feira eu vou trazer as questões mais casca grossa para você se preparar para a Receita Federal. E é claro que eu vou trazer da legislação do Imposto de Renda e da legislação do IPI. Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem antenados e afiados com as novidades dessas 2 matérias. Sexta-feira eu estou pensando em não dar descanso para vocês e fazer uma live também às 21 horas. Mas eu ainda estou vendo se esse horário é um horário legal aí, né? Hoje, por exemplo, a gente teve aqui o nosso guerreiro aqui nos acompanhando, mas tem que ver se vocês também se adequam a esse horário. Qual que é o melhor horário? Eu sei que está tendo live para tudo quanto é lado, então vejam aí, falem comigo, fiquem à vontade, dá um toque pro professor. Aquilo que vocês acharem que é melhor, a gente pode adequar. É claro que a gente tem aí as situações do nosso dia a dia também, né? Mas eu estou querendo sempre estar ajudando vocês. Tá bom, galera? Então, e aí vem a seguinte situação. Tem o curso nosso da Educação Fiscal, tá rolando lá no SOS Curso, www.soscurso.com.br. Mas se você entrar no link aqui agora embaixo, nós vamos estar dando um descontão aí de R$20. R$20 no nosso curso para você que está entrando agora ali e de repente quer se aproveitar de um desconto, e desconto é sempre bem-vindo, né, professor? Pois é. Mas quem entrar agora, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. Eu espero que você esteja fazendo a melhor preparação da sua vida. Galera, fiquem com Deus e até a próxima.